Seja bem-vindo a essa aula. E agora, para a gente finalizar o aparelho locomotor, a gente vai falar da miologia, o estudo dos músculos, tá? Então, mio se refere a músculo e logia ao estudo dos músculos. O músculo, quando você se refere ao músculo do corpo, a palavra tem origem do latim mus, e músculos é o diminutivo dessa palavra mus. Só por curiosidade, essa palavra significa rato, tá? Antigamente poderiam ter feito comparações entre um corpo do músculo com o corpo do rato e o tendão à sua cauda. Mas isso é só em nível de curiosidade. A gente vai estudar a miologia, vai estudar o músculo, tá? E o músculo é o tecido do nosso corpo que consegue gerar movimento através de contrações. Essas contrações musculares geram movimento. No caso dos músculos estriados esqueléticos, eles acabam movimentando os ossos que formam as articulações. Beleza? Para começar aqui, ó, a gente tem 3 tipos de músculos, tá? Esse músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Os músculos estriados, eles recebem esse nome porque ao microscópio eles apresentam estriações que acabam sendo consequência da disposição das proteínas que os formam. Os músculos estriados esqueléticos, eles acabam recebendo esse nome porque eles são ligados ao esqueleto, são os músculos que a gente vai ver nessa videoaula, tá? Eles estão relacionados com o esqueleto e, assim como o esqueleto, ele tem um grupo de músculos axiais e músculos apendiculares. Ele está sob o controle voluntário do sujeito, então existe uma cadeia dentro do sistema nervoso central para fazer o controle da contração muscular, e essa cadeia de controle muscular está sujeita à vontade do indivíduo. Então você, de forma consciente, consegue contrair esse músculo. Os outros 2 tipos de músculos são o estriado cardíaco, como o próprio nome diz, ele está no coração, é o famoso miocárdio. Quando você tem necrose do miocárdio, você tem um infarto do miocárdio, que nada mais é o músculo cardíaco, tá? Ele, assim como o esquelético, ele também é estriado ao microscópio. E o músculo liso, que é mais fusiforme, a sua célula tem mais um formato difuso, tá? É diferente, não tem as estriações, a gente vai encontrar nas vísceras, ok? Tanto o músculo liso como o músculo cardíaco, eles são involuntários. Eles não estão sujeitos ao comando, tá, da pessoa. Por exemplo, o músculo estriado cardíaco, ele tem como característica muito importante a sua autoexcitação. Ele tem células especializadas com a capacidade de autoexcitação e com ritmicidade, tá? E o músculo liso, ele sofre o comando do sistema nervoso autônomo. Ações reflexas também fazem com que esse músculo liso contraia. Aqui a gente consegue ver 2 imagens bem bonitas, né? Essa primeira aqui do André Vesalius é de um livro de 1523, é o pai da anatomia moderna. E essa segunda imagem aqui é do alemão Van Hagens, que usa a técnica chamada de plastinação. Nessa imagem mostra a retirada da pele, tá? E é exposta a musculatura esquelética do corpo humano. É essa musculatura estriada esquelética que nós vamos falar na aula de hoje. Aqui a gente vê um corte microscópico, né? Um corte demonstrando um músculo estriado esquelético. A gente consegue ver nessa região aqui as estriações que dão o nome a esse músculo, tá? Aqui algumas mitocôndrias, aqui o núcleo da célula, né? Vou pegar uma outra cor aqui, fica mais fácil de repente, ó, o núcleo, tá? Vocês vão ver isso em histologia. Nessa outra célula aqui a gente vê um número maior de mitocôndrias, a presença do núcleo aqui.
E essa é a representação daquela outra figura. Então, essa figura aqui está sendo representada aqui. Isso que a gente vê são as miofibrilas. O que são as miofibrilas? São as proteínas que formam a célula, que estão dentro da célula muscular, ok? A gente tem dois tipos de miofibrilas. Os filamentos finos, que são formados principalmente pela actina, e a miosina formando o filamento grosso. Essa unidade aqui é conhecida como sarcômero. Então, a unidade funcional do músculo é o sarcômero, que vocês vão estudar com mais profundidade lá na histologia. Aqui a gente mostra as porções do sarcômero, né? Uma linha Z, a outra linha Z eu tenho um sarcômero. Nessa região aqui, chamado de zona H, eu encontro somente filamento grosso. E nessa região aqui eu tenho filamentos grossos e finos, tá? Na banda A. E na banda I eu encontro somente filamento fino. O importante aqui para a nossa aula é saber que a unidade funcional é chamado de sarcômero, ok? Os detalhes de quem forma a linha Z ou como funciona a distribuição de cada filamento, vocês vão observar nas aulas de histologia. Uma coisa muito importante para a gente pensar no músculo é o seguinte: essa imagem aqui mostra a célula cardíaca, a célula muscular, tá? Então, essa única porção que eu estou circundando aqui, ó, como se fosse um canudo, é uma célula muscular, estriada esquelética. Agora, daqui para frente, eu estou falando somente de músculo estriado esquelético, ok? Então, a gente tem aqui uma célula, a gente observa que ela é cilíndrica e que essa célula possui inúmeros sarcômeros. Olha o sarcômero. Olha aqui a linha Z, ó. De uma linha Z a outra tem um sarcômero, ok? Então, esse conjunto aqui vai formar um músculo. São inúmeras fibras musculares. Toda vez que eu falar de fibra muscular, eu estou falando da célula muscular, tá ok? Para quem ainda não teve neuroanatomia, não tem problema que você vai entender, ó. Isso daqui é a representação de um segmento medular. A medula faz parte do sistema nervoso central. Esses caras aqui, ó, que está representando aqui, são os axônios motores. São axônios de neurônios motores. Observa que o comando motor, ele sai da medula espinal e vai em direção ao músculo estriado esquelético, ok? Eu digo que a unidade motora é o conjunto de fibras musculares inervadas pelo mesmo motoneurônio. Então, vamos anotar isso aqui para você não se perder, ó. O que seria a unidade motora? É o conjunto de fibras musculares. O que são fibras musculares? São as células, tá? Inervadas pelo mesmo neurônio motor. Você pode chamar de neurônio motor ou motoneurônio, beleza? Então, a gente pode imaginar aqui, ó, que um neurônio ele vai inervar um conjunto de fibras musculares. Esse conjunto de fibras musculares ele é chamado de unidade motora. Tranquilo? Então, a unidade motora, ela varia de tamanho. Quanto mais delicado o movimento muscular, menor a unidade motora. Por exemplo, os músculos que movimentam o meu globo ocular são músculos que realizam contrações mais finas, contrações mais delicadas. A unidade motor dessa musculatura é menor que a unidade motora de um músculo, por exemplo, como o tríceps sural, que é o músculo da perna. Tranquilo? Então, quanto maior a unidade motora... Tá bom, filha. Obrigado. Obrigado. Quanto maior a unidade motora, mais grosseiro é o movimento. Tranquilo? Aqui imagens mostrando fibras musculares. Então, tem aqui uma fibra muscular, outra fibra muscular, outra fibra muscular. E aqui o neurônio se distribuindo por essas fibras, ok?
Aqui mostra o impulso nervoso, tá? Eu tenho aqui a porção terminal de um neurônio. Aqui eu encontro os neurotransmissores, que para fazer a contração muscular, esse neurotransmissor envolvido é a acetilcolina, tá? E aqui os receptores para acetilcolina, tá? Então, vem uma vesícula sináptica, se junta à membrana plasmática da célula e libera o neurotransmissor na fenda sináptica. Essa fenda sináptica é o espaço que a sinapse é esse espaço onde o neurotransmissor vai ser liberado e ele acaba se aderindo ao seu sítio, tá? Para fazer a despolarização da outra célula. O que eu estou querendo dizer? Aqui eu tenho o neurônio, a informação vem nesse sentido. Aqui está essa representação que você está vendo aqui, ok? E ali vai ser liberado o neurotransmissor. Então, o que está sendo representado aqui, ó, é o neurotransmissor sendo liberado. E aqui eu tenho a fibra muscular, ó. Tranquilo? Então, na fibra muscular é liberado o neurotransmissor e ocorre a despolarização da célula. Aqui eu vejo uma unidade motor, um motoneurônio, indo em direção ao músculo, inervando as fibras musculares. E aqui um OTG, um órgão tendinoso de Golgi, que é um receptor nervoso. E aqui um neurônio que leva a informação de volta para o sistema nervoso central. Observe que o neurônio que chega lá na medula, ele já faz sinapse com outro neurônio, que faz sinapse com o neurônio motor. Aqui eu formo um arco reflexo, tá? O importante é você perceber que existem nos tendões e no próprio músculo, nesse caso aqui um fuso neuromuscular, e aqui no tendão um OTG, um órgão tendinoso de Golgi, que são receptores nervosos que identificam alterações da contração muscular, da distensão muscular, da velocidade de contração e informa o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central elabora respostas ou reflexas, na maioria dos casos são reflexas, para que ocorra o ajuste do comprimento muscular, ok? Então, ok, a gente viu aqui o OTG, o fuso neuromuscular, ok? Agora vamos falar da macroscopia, daquilo que a gente consegue observar lá no laboratório de anatomia. Macroscopicamente, a gente consegue observar o músculo duas porções. Uma mais avermelhada, tá? Onde a gente vai encontrar as fibras musculares que a gente falou lá na outra folha, ok? E aqui você vai imaginar que essa porção final aqui é branquinha, tá? Então eu tenho aqui uma porção chamada de tendão, tá? E essa porção avermelhada é chamada de ventre muscular. Então, eu tenho tendões e o ventre muscular, ok? No ventre muscular, eu vou encontrar as fibras musculares. E como eu sei que a fibra é a célula, eu sei que vai ter miofibrilas e sarcômeros. Então, é no ventre muscular que está a parte funcional do músculo. A parte que se envolve com o quê? Com contração muscular. Então, a contração muscular, ela ocorre onde? No ventre. O ventre é a parte funcional do músculo. Essa parte avermelhada, mais carnosa. E o tendão? O tendão ele tem uma função extremamente importante. Ele prende o músculo ao osso, por exemplo, né? Pensando no músculo estriado esquelético, e ao mesmo tempo ele tem um papel muito importante de transmitir a força de contração para o osso. Então esse nosso tendão, o ventre, quando se contrai, o tendão faz o quê? Ele transmite a força para o osso, gerando o movimento quando necessário. Tá ok? Então o nosso músculo, macroscopicamente, ele é formado por essas duas porções. Eu tenho um tendão, aqui embaixo também é um tendão só, né? Vocês não me avisam aí, eu ia ficar aqui escrevendo coisa errada. Outro tendão e o ventre muscular. Beleza? Vamos ver isso nas figuras.
Então aqui a gente consegue ver um desenho representativo, que é esse cara aqui. Eu tenho aqui o ventre muscular e essa partezinha final aqui o tendão. Então aqui eu tenho o ventre muscular, desculpa a letra, tá? E aqui o nosso tendão, ó. Tendão. Aqui outro tendão, aqui o ventre muscular. Aqui nessa outra fotografia eu vejo outro ventre muscular preso no osso aqui. Esse aqui é o músculo peitoral maior, ok? E aqui eu tenho músculos do antebraço. Esse tecido branco que está revestindo aqui, ó, a gente vai falar ele daqui a pouco, beleza? Quero que você só preste atenção aqui nas fibras musculares, tá? As fibras musculares aqui e aqui. Elas se prendendo nessa estrutura branca chamada de tendão. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver o ventre muscular, tá? Então vou colocar aqui, deixa eu pegar uma outra cor que fica mais fácil. O ventre muscular. E esse cara aqui é o tendão, tá? Então aqui eu tenho o tendão e aqui o ventre muscular. Beleza? Esse ventre muscular, ele é formado por outras unidades. Vamos circular aqui, vou pegar em vermelho, ó. Eu vou circular essa unidade aqui, ó. Vou circular mais outra aqui. Vou pegar uma outra cor para ver se dá um destaque maior. Vou pegar esse verde limão aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho outra unidade, essa outra unidade. Observe que o ventre muscular, ele é formado por várias dessas unidades. Uma dessas unidades foi... Nossa, agora... Uma dessas unidades foi puxada para cá, ó. Tudo bem? Vamos acertar isso aqui, ó. Uma dessas unidades foi puxada para cá. Essa unidade que foi puxada para cá é o nosso fascículo muscular. Você pode ver em alguns cantos, em alguns outros livros aí, como feixe muscular. Tanto o feixe muscular como o fascículo muscular está correto, ok? Então a gente tem aqui o fascículo muscular. Agora observe que esses fascículos, eles são formados por outras unidades menores. Olha aqui, ó, eu circulando várias dessas unidades menores. A gente puxa uma dessas unidades, vamos escolher agora outra cor aqui, ó, e a gente puxa ela para cá. Essa outra unidade menor, a gente puxa essa unidade para cá, essa outra unidade menor é a fibra muscular. Então essa unidade menor aqui é a fibra muscular, ok? Então vamos colocar aqui, ó, vamos usar isso aqui e vamos colocar de forma melhor para vocês acompanharem aqui. Macroscopicamente, o músculo ele é formado pelo ventre, certo? A gente sabe que o ventre é a parte carnosa. O ventre ele é formado pelo conjunto de quê? De fascículos. Eu posso chamar esses fascículos de feixes musculares. E cada fascículo ele é formado por um conjunto de fibras musculares. As fibras musculares são as células do músculo. Essas fibras vão ter dentro delas unidades menores, as miofibrilas. Quem são as miofibrilas? A miosina, que é o filamento grosso, e a actina, que é o filamento fino, ok? Então, o ventre ele é formado pelo conjunto de fascículos e o fascículo, por sua vez, é formado pelo conjunto de fibras. Se eu tenho uma lesão num conjunto pequeno de fibras, eu tenho lá distensão grau 1. Se eu tenho uma lesão em um conjunto maior de fibras, por exemplo, um fascículo, eu já tenho a distensão grau 2. E aí no ventre, se eu romper o ventre total, eu tenho a distensão grau 3. Ok? Então, aqui na nossa imagem, a gente tem o que foi escrito lá. O ventre muscular é o conjunto total, que é formado por vários feixes,
e o feixe, por sua vez, formado por fibras musculares. Aqui mostra legalzinho essa formação, ó. Vamos trocar de cor novamente da caneta para ficar mais fácil. Então, eu tenho o músculo estriado e vou representar sua formação. Eu tenho a fibra muscular, que é a nossa célula muscular, é ela que gera a contração, e o conjunto de células, o conjunto de fibras musculares, forma o nosso fascículo. O fascículo ele também pode ser conhecido como feixe muscular. E o conjunto de feixes musculares forma o que a gente conhece como o ventre muscular, que é o corpo do músculo propriamente dito, ok? Então aqui é a representação bem legal. Eu tenho o ventre, o feixe, a fibra, e vai diminuindo, eu vejo aqui os sarcômeros, até chegar nas miosinas e nas actinas, que são os filamentos grossos e finos. Existe um tecido conjuntivo que reveste essas unidades. O mesmo tecido conjuntivo, ele vai revestir as diferentes unidades. Que unidades que eu estou falando? Estou falando da fibra, estou falando do feixe e do ventre. Quando esse tecido conjuntivo envolve a fibra, eu vou chamá-lo de endomísio. O endomísio, ele fica responsável em revestir a fibra muscular, ok? Quando esse tecido reveste, aqui ó, onde está a estrelinha aqui ó, quando ele reveste o feixe muscular, o mesmo tecido vai receber o nome de quê? Perimísio, ok? Quando eu falo o mesmo tecido é porque ele tem a mesma estrutura. O endomísio, ele tem a mesma estrutura do perimísio. Só que o perimísio é quando reveste o meu feixe muscular. E endomísio, quando reveste a fibra muscular. Agora, quando reveste o ventre como um todo, eu tenho o chamado epimísio. O epimísio é o tecido fibroso, conjuntivo fibroso, que reveste nosso ventre muscular, ok? Então, eu tenho o endomísio, o perimísio e o epimísio. Ok? Aqui a gente consegue ver nessa imagem ventres musculares, olha aqui um ventre muscular, e aqui outro ventre muscular, tá? Eu tenho, quando a gente apresenta, ou quando esse músculo ele é mais plano, como esse daqui, o tecido que é contínuo como o tendão, ele é mais plano. Quando o tendão ele é mais plano, a gente vai chamar esse tendão de aponeurose. Quando o tendão ele é mais tubular, como esse daqui, ó, quando ele parece mais uma cordinha, eu chamo de tendão mesmo, tá ok? Então a gente mostrou lá a formação do ventre e aqui eu estou falando do tendão. O tendão ele é a continuação dos tecidos que revestem a fibra, o feixe e o ventre muscular. Então o endomísio, o perimísio, o epimísio, eles se continuam e formam o tendão. O tendão é quando ele tem mais esse formato roliço. Agora, quando ele tem esse formato planar, quando ele tem esse formato mais plano, mais membranoso, a gente vai chamá-lo de aponeurose. Essa aqui, por exemplo, é a aponeurose tóraco-lombar, ok? As aponeuroses dos músculos abdominais, que estão aqui, ó, as aponeuroses no conjunto formam a bainha do músculo reto. Observe que o músculo abdominal ele é mais plano, então o tendão dele não é roliço. Por ser mais laminar, a gente vai chamar de aponeurose, ok? E revestindo toda essa camada muscular e de tecido, a gente tem o que a gente conhece na macroscopia como fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? É um tecido conjuntivo, fibroso, inelástico. Ele tem uma capacidade elástica, mas não gera contração e que forma compartimentos e reveste os diversos músculos do nosso corpo. Então, nessa imagem A, que eu circulei aqui,
Foi retirado os ventrimusculares e a gente vê somente fáscia. Observe o seguinte, ó. Nessa primeira porção aqui eu tenho pele, ok? Agora em amarelo eu tenho aqui o tecido subcutâneo, tá? Em amarelo eu tenho tecido subcutâneo. Agora eu vou contornar em preto as fáscias. Observe então que o músculo estaria aqui dentro, ó, cercado por uma fáscia, tá ok? Formando um compartimento. Então toda vez que eu retirar a pele, eu vou ter gordura, que é o nosso tecido subcutâneo, e embaixo do tecido subcutâneo tem quem? A fáscia muscular. E daí eu vou chegar no músculo. Nessa outra figura aqui, ó, ao lado, está representado aqui, ó. Aqui, vamos pegar uma outra cor aqui para a gente não se perder. Vou pegar o verde aqui, ó. Nessa região aqui, eu tenho uma figura muito parecida com essa, tá? Eu vejo pele, eu vejo tecido subcutâneo e vejo a fáscia muscular. Aqui eu tenho um osso, que é a tíbia, e aqui a fíbula, tá ok? Então aqui, ó, eu tenho um compartimento muscular. Eu sei que no compartimento muscular vão estar diversos músculos. A fáscia tem esse papel importante na formação de compartimentos musculares. Esse compartimento muscular, esse compartimento muscular, esse compartimento muscular. Nesse aqui, ó, que eu estou fazendo o número 1 aqui, teria músculos, por exemplo, o tibial anterior, teria o músculo extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux, tá ok? Aqui no compartimento lateral eu tenho o fibular curto, o fibular longo. No compartimento posterior da perna, eu sei que é uma perna isso aqui, tá? Eu tenho a tíbia e a fíbula. No compartimento posterior eu tenho um compartimento mais superficial, que é esse daqui, ó, onde eu vejo os gastrocnêmios medial e lateral. E aqui o músculo sóleo formando o tríceps sural. Aí aqui eu tenho o tibial posterior, tenho o flexor longo do hálux, tenho o flexor longo dos dedos. Não importa os nomes ainda, o importante é você entender essa porção da fáscia que forma compartimentos. Nessa imagem aqui, eu vejo a fáscia revestindo toda a musculatura. Então aqui estaria o sartório embaixo da nossa fáscia muscular. Aqui está o reto da coxa embaixo da fáscia muscular. Aqui está o vasto medial e aqui o vasto lateral embaixo da fáscia muscular, ok? A fáscia muscular tem um papel muito importante no retorno venoso. Ela funciona como aquelas meias de compressão. Então, quando o músculo se contrai, ele aperta os vasos sanguíneos, facilitando o retorno venoso. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é a origem e inserção muscular. A origem e inserção muscular, ela gera uma certa controvérsia na anatomia. Por quê? A origem é definida como o ponto fixo do músculo. E a inserção é o ponto móvel que vai se movimentar durante a contração muscular. Isso gera algumas dúvidas, algumas controvérsias, porque dependendo do movimento que você faz, eu posso inverter. A origem pode se movimentar e a inserção ficar parada. Para não ter problema, você pode falar em inserção proximal ou fixação proximal. Por exemplo, no nosso desenho aqui, eu tenho aqui a origem, certo? E aqui seria a inserção do músculo. Eu posso falar de fixação proximal, porque está mais próxima da raiz, e fixação distal. Mas no dia a dia vamos falar o quê? Origem e inserção. Aí você vai perguntar qual que é a definição de origem? A definição de origem na anatomia é aquele ponto que fica fixo durante o movimento. E o ponto que se movimenta durante a contração muscular é a inserção, ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, nesse desenho, o músculo bíceps braquial, tá? Que é o músculo aí do muque. O bíceps braquial, sim, ele tem duas cabeças, uma se inserindo no acrômio e outra no tubérculo supraglenoidal, e a sua inserção na tuberosidade do rádio.
Origem e inserção é importante. Por exemplo, aqui esse F representa o eixo da articulação. Como esse músculo passa na frente do eixo, eu sei que ao contrair, ele vai movimentar esse segmento distal nesse sentido, porque o músculo vai contrair, ele vai se encurtar de tamanho, fazendo com que o movimento ocorra, ok? Origem e inserção muscular. Então, você, dependendo da sua profissão, você vai ter que saber todas as origens e inserções musculares. Na maioria dos casos, quem tem que saber muito origem e inserção é educador físico, é fisioterapeuta, são profissionais que trabalham mais com essa musculatura, com esse tipo de conhecimento, tá ok? O nutricionista, o esteticista, o farmacêutico, qualquer coisa ou outra profissão, ela não precisa saber tão profunda a origem e inserção, mas ter conhecimento do que é. Agora a gente faz a classificação morfológica dos músculos, tá ok? Essa classificação morfológica vai levar em consideração a forma dos músculos. Toda vez que eu falo em morfologia, eu falo de estudo da forma, do formato. Então vamos olhar quais são essas classificações musculares. A gente pode usar a forma e a função do músculo, tá? A gente vai imaginar aqui o tendão e a direção das fibras. Então, esse exemplo aqui, ó, vou desenhar uma seta aqui para você ver onde eu estou desenhando e vou mudar a cor. Vou pegar aqui uma cor bem chamativa, ó, bem rosinha aqui, ó. Não ficou legal. Vamos pegar outra cor aqui. Vamos pegar essa cor preta para ver. Também não ficou legal. Já sei, vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa cor aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho as fibras musculares vindo nessa direção, ó. Observa bem. E aqui, em verde, eu teria o tendão, ok? Então, eu tenho nesse ponto aqui, as fibras indo nesse sentido. Isso dá uma aparência de uma pena para o músculo. Quando eu tenho essa situação, eu chamo o músculo de semipeniforme. Agora, quando essa situação tem fibras do outro lado, como ocorre nessa figura aqui, aí eu chamo ele de peniforme. É o formato do músculo. Eu tenho um tendão central e em relação a esse tendão, as fibras vão se originando e se inserindo, dando a impressão de uma pena completa, ok? Então, se eu olho a forma, eu posso ter um músculo aqui fusiforme, como o bíceps braquial, ele é fusiforme, ele tem um formato difuso, tá? Esse formato que você vê dessa maneira aqui, ó, é um formato fusiforme, porque lembra um fuso. Aí eu tenho o ventre muscular preso nos dois tendões. Agora, o músculo temporal superficial, o músculo temporal, que é esse músculo aqui, ó, as fibras dele se convergem. Essa convergência das fibras para se inserir num determinado ponto dá o formato de leque ou triangular. Então, dessa maneira, a gente classifica esses dois músculos. Olhei a forma e dei a classificação. Olha aqui um outro músculo, outro tipo de classificação, quadrado. Quem que é quadrado aqui? O glúteo máximo. Observe que esse músculo ele tem um formato quadrangular. Lógico que ele não é um quadrado perfeito, mas por ter essa forma quadrangular, ele é classificado como um músculo quadrado. Pode ser dito como largo também. No outro exemplo aqui, a gente tem um músculo bem longo aqui, ó, o sartório. Esse músculo aqui. O sartório é o músculo mais longo do nosso corpo. Ele tem origem na espinha ilíaca antero superior e se insere lá na pata de ganso, tá? A pata de ganso é uma inserção de 3 músculos. Esse músculo sartório, ele é um músculo longo. Você pode observar aqui, ó, ele está no anterior da coxa e ele é bastante longo. Por ser assim, esse tipo de músculo é classificado como longo. Tranquilo? A gente pode olhar também a quantidade de ventre muscular. Observe esses dois exemplos. Eu tenho aqui um ventre muscular. Entre esses dois ventres eu tenho um tendão intermédio e mais outro ventre. Então eu tenho 2 ventres, o ventre 1 e o ventre 2. E entre esses dois ventres eu encontro um tendão intermédio.
esse tendão intermédio ou esse ventre entre dois esses dois ventres entre o tendão intermédio, esses dois ventres separados por um tendão intermédio classifica esse músculo como digástrico. Di se refere a dois e gástrico faz referência a ventre. Nesse outro exemplo aqui, o que acontece? Eu tenho inúmeros ventres, eu tenho aqui no caso 1, 2, 3, 4 ventres separados por tendões. Esses tendões aqui são chamados de intersecções tendíneas. Esse músculo é o reto do abdômen. O músculo reto do abdômen, por ter mais de 2 ventres, ele é chamado de poligástrico. Poli são vários e gástrico a ventre. Então, o ventre ou o músculo que tem mais de 2 ventres, ele é chamado de poligástrico. Aquele que tem só 2 ventres, digástrico. Se a gente olhar a origem do músculo para classificá-lo, a gente vai pensar assim, ó. O músculo que tem 2 origens, ele vai apresentar 2 cabeças. Essa cabeça aqui e essa outra cabeça. Observe que não são 2 ventres. Para ser 2 ventres, eu tinha um tendão intermédio entre eles. Então, aqui eu tenho um ventre, aqui eu tenho outro ventre. Beleza? Eu tenho uma origem e uma inserção. Agora, nesse exemplo, eu tenho 2 origens, né? A origem 1 e a origem 2, e uma única inserção. Então, eu tenho aqui 2 cabeças. A palavra caput sofre uma tradução corrompida e significa cabeça. Se eu não me engano, é isso mesmo. Quando o músculo tem 2 cabeças, esse caput foi traduzido para seps. A palavra seps significa o quê? Cabeça. Se o músculo tem 2 cabeças, ele é chamado de bíceps. Se o músculo tem 3 cabeças, tríceps. Por exemplo, o tríceps do braço que a gente consegue ver aqui, ó, na foto. O tríceps braquial. Se eu tenho 4 cabeças, quadríceps. Qual é o fator que me faz dizer quantas cabeças um músculo tem? A quantidade de origem. São 2 origens, uma inserção, 2 cabeças. 3 origens, uma inserção, 3 cabeças. 4 origens, uma única inserção, 4 cabeças, quadríceps, tríceps e bíceps. Beleza? A disposição das fibras a gente já falou lá no início, tem o semipeniforme e o peniforme. Quanto à localização e à função, o que eu faço? Por exemplo, nesse de função aqui, eu vejo 2 músculos, esse aqui e esse músculo aqui, ó. O primeiro aqui é chamado de pronador, então o nome dele é pronador. É o nome dele, pronador, porque ele faz um movimento de pronação, ok? E esse outro aqui também é pronador. Vamos fazer uma seta para cá, ó. Aqui, confunde o branco aqui, ó. Esse cara aqui também é pronador, ó. Então, eu tenho um pronador porque ele faz pronação. Esse cara aqui, o primeiro aqui que eu estou pintando de branco, pronador quadrado e o pronador redondo. Eu levei em consideração a função e a localização, e o formato, perdão. Então, a função é pronador e o formato quadrado ou redondo. Da localização, a gente pode classificar os músculos. Por exemplo, esse músculo aqui, ó, é o tibial anterior. Ele recebe o nome de tibial porque ele tem relação com a tíbia, o osso da perna. E anterior, porque ele é anterior à tíbia. Se eu tenho um tibial anterior, eu tenho um tibial posterior. Por que tibial posterior? Porque ele está atrás da tíbia. Então, eu classifico ou nomeio o músculo conforme sua função e sua localização. Ok? Importante a gente ressaltar aqui os anexos musculares. As bainhas fibrosas, a bainha sinovial, o retináculo e a bolsa sinovial. Eu tenho aqui a bainha fibrosa. Ela é extremamente importante para que quando ocorra a contração, o tendão fique no seu lugar. Imagina que eu tenho aqui então a falange, outra falange,
ok? Eu tenho segmento 1, segmento 2, e nesse ponto uma articulação. Se não tiver bainha fibrosa, quando o músculo contrair, o seu tendão vai se distanciar. Ó. Essa distância não pode ocorrer, porque deixa de ser funcional. Ó, observe que durante a contração, o que ocorreu? Houve uma formação de um ângulo entre o tendão e o osso. Essa formação de ângulo aqui, esse espaço formado aqui, não é interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou revestir com uma bainha fibrosa para aproximar esse tendão do segmento ósseo aqui em cima. Deixando dessa forma quando eu contraio. Ó. Então, nessa vista, você está olhando aqui o osso, né? Tem aqui o osso. E aqui a bainha fibrosa em vermelho, tá? E aqui no centro o seu tendão. Então a bainha fibrosa tem esse papel de deixar com que o tendão fique próximo ao osso durante a sua contração. Ou melhor dizendo, durante a contração muscular. Ok? A bainha sinovial, ela vai revestir de tendões. Então vamos pegar aqui, ó, a gente vê bainha sinovial revestindo os tendões, tá? Eu tenho aqui a representação de uma bainha sinovial. Tem que ficar mudando a cor aqui, ó. A bainha sinovial revestindo o tendão, para que o tendão possa deslizar sem gerar atrito mecânico. Lembra das aulas de articulação que o líquido sinovial tinha um papel importante de lubrificação? Pois então, existem bainhas sinoviais que envolvem os tendões e permitem com que ele deslize sem gerar atrito entre as estruturas. Uma outra coisa muito importante é o retináculo. Ó. São essas estruturas aqui. Os retináculos, eles funcionam como se fossem pequenas pulseiras para manter os tendões no seu lugar durante a contração. Só que aí são grupos de tendões, não um único como fazia lá a bainha fibrosa, ok? A bainha fibrosa revestia um único tendão. Agora o retináculo é uma estrutura que já reveste o tendão de um segmento como um todo. Tranquilo? Esse aqui, por exemplo, eu vou chamar de retináculo dos extensores do punho, porque ele está revestindo, passando por cima dos tendões dos músculos extensores do carpo e dos dedos. Aqui é a mesma coisa do pé, tá? O retináculo dos extensores. Então, o retináculo tem esse papel extremamente importante. E as bolsas sinoviais? Eu tenho aqui, ó, uma bolsa sinovial. Ela geralmente fica embaixo do músculo, onde o músculo teria um atrito com alguma estrutura. Nessa figura aqui, ó, onde a seta está apontando, nessa figura aqui, a gente consegue ver uma bolsa sinovial. Olha aqui, ó, eu tenho nesse ponto aqui, vou aproximar a imagem, aí você vê a bolsa sinovial aqui. Olha que bonita essa imagem. Eu tenho um osso aqui em cima e o tendão passando. Vou pegar outra cor para você não confundir, ó. Vou pegar aqui o vermelho e escrever aqui, ó, tendão. Esse tendão entraria em atrito com esse osso aqui, ó. Para evitar esse atrito, o que tem aqui? Essa bolsa sinovial, tá? Essa bolsa sinovial, se a gente der um alt aqui, é essa daqui, ó, que eu estou pintando aqui agora. Beleza? Então, a bolsa sinovial tem esse papel importante para evitar os atritos entre o tendão e o osso, por exemplo. Essa bolsa sinovial aqui, ó, no idoso, ela vai ficando menor e menos funcional, e esse tendão do supraespinal, esse tendão pode se romper devido ao atrito. Tranquilo? A classificação dos músculos de forma funcional, ela se dá com agonista, antagonista e sinergista. Vamos pensar assim, ó. O agonista vai ser aquele músculo que está relacionado com o movimento em si, tá? E o antagonista é aquele que se opõe ao movimento. Então, quando ocorre a contração muscular e o músculo ou o grupo muscular, geralmente a gente vai se referir a grupo muscular, tá? O grupo muscular que está envolvido com a geração do movimento, ele é chamado de agonista.
E o antagonista é aquele que se opõe. Então, se o movimento ocorrer nesse sentido aqui, ó, esse músculo aqui passa a ser o agonista. E esse grupo muscular vai passar a ser o antagonista. Tá? Se mudar e o movimento vir para cá, aí muda a classificação. Então, a classificação de agonista e antagonista ela é dinâmica. Porque se o movimento ocorrer nesse sentido, essa peça óssea estiver vindo para cá, esse grupo passa a ser o agonista e esse aqui passa a ser o antagonista. Tranquilo? Então, aqui, ó, o movimento está ocorrendo para cá, eu tenho um grupo aqui agonista. Esse grupo muscular está se opondo ao movimento, então ele é chamado de antagonista. Tranquilo? Aqui agora é o contrário, ó. Esse grupo aqui é o agonista e esse aqui é o antagonista, que se opõe ao movimento. E quando o grupo muscular trabalha em conjunto, por exemplo, eu tenho que estabilizar o punho para que os dedos possam se mover, os antagonistas e agonistas, eles não geram movimento, mas estabilizam as articulações, para que as articulações distais possam se mover. Esse grupo que estabilizou a articulação, ele então é chamado de sinergista, tá? Então, um grupo que estabiliza, por exemplo, é um sinergista. Tranquilo? E os tipos de contração. Isso aqui é bem fácil, ó, pensar. Iso é igual. Métrico se está relacionado à distância. Se a contração não gera movimento, ela é chamada de isométrica. Se a contração muscular gera movimento, ela pode ser chamada de concêntrica ou excêntrica. Vamos imaginar a contração muscular concêntrica. Imagina que você vai fazer um movimento de flexão do cotovelo. Um movimento de rosca direta, para quem treina aí sabe que é rosca direta. Então, vou desenhar aqui, ó, porque fica mais fácil. Esse aqui é o húmero, né? E aqui estaria o rádio, ó. Cotovelo. Então, o músculo está aqui, o tendão está aqui e está preso aqui. Ficou horrível esse desenho. Vamos fazer melhor ainda, ó, para você entender o que é concêntrica e o que é excêntrica. Vamos pegar uma imagem decente aqui. Essa daqui, ó. Vou apagar tudo aqui para você não se perder, porque você merece toda a atenção do mundo. Vamos lá. Esse aqui é o músculo. Tá aqui o músculo, ok? Se o músculo contrai para fazer esse movimento, essa contração para levar a mão em direção ao ombro, essa contração muscular, ela é chamada de concêntrica. Tudo bem? Então, eu tenho um peso aqui na mão do sujeito, está pesando aqui 100 quilos. Imagina 100 quilos, levantar com o braço só o professor Ricardo mesmo. E ele faz um movimento vencendo a resistência. Esse movimento ele é chamado de concêntrico, tá? Agora, se ele está fazendo o retorno do movimento com a mão estava lá perto do ombro, e agora ele está retornando com essa mesma resistência, levando a mão para baixo, e ele vai freando o movimento, aí o movimento é classificado como excêntrico. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para o slide lá. Eu tenho, então, a contração concêntrica, quando eu venço a resistência e gero o movimento, e quando eu vou freando a resistência, eu chamo essa contração de excêntrica. Tá? Para quem faz musculação aí, sabe que a excêntrica, o professor de educação física sempre se refere como a volta. Então, você está fazendo supino, é na volta, quando você vai freando o movimento, é chamado de excêntrica. Essa excêntrica, para o exercício resistido, ela gera mais lesão na fibra muscular, o que vai acabar ocasionando mais hipertrofia. O que é uma hipertrofia? Ao aumento da fibra muscular, do volume da fibra muscular. O seu músculo fica maior, ele fica mais forte. Beleza? Então, dessa forma, a gente abordou as generalidades musculares. Quando a gente retornar às atividades, a gente vai ver os grupos musculares lá no laboratório. A aula é um pouquinho pesada, um pouquinho longa,
mas você pode ver, rever essa aula e todas as suas dúvidas você pode mandar para mim, que assim que eu for notificado da sua dúvida, eu vou responder com o maior prazer. Obrigado aí pela audiência, né, por ter ficado aí assistindo essa aula e bons estudos para vocês. Um abraço.